gente, boa noite, o problema continua o mesmo. Vai fazer 24, fez 24 horas, que eu botei para mais, eu arranjei também de ver os vídeos mais rápido agora, tá? Então, hoje é mais um vídeo, hoje eu vou falar sobre os olhos de Deus, versículo sobre os olhos do Senhor, né? Vou mostrar um pouquinho aqui de café, descafeinado, né? Com leite. Bem, entre aspas, os olhos do Senhor é uma expressão que aponta, né, para a presença de Deus em todos os lugares. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Ninguém pode esconder os olhos de Deus. Os olhos estão sobre toda a terra. Ele acha uma formiguinha escondida. Com maior facilidade. Bem, todos os nossos atos e tudo o que ocorre na terra é de conhecimento de Deus. Uma coisa boa, uma coisa ruim que nós vamos fazer, Deus já sabe muito antes o que nós vamos fazer. A presente consciência do Senhor sobre nós faz com que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Ninguém se acha mais sábio, mais inteligente que Deus, não. E ninguém nunca vai ser. O senso da presença de Deus nos ajuda a manter o respeito e a vigilância quanto às nossas próprias atitudes. Minha atitude, quando vem a pessoa, né, doente, se eu puder ajudar, é de ir lá dar uma assistência. Né? Por exemplo, a senhora atravessar uma rua, né? Eu já ajudei várias vezes. A atitude, né, que Deus gosta de ver no ser humano. Quando estamos atentos com as nossas atitudes, dificilmente seremos imprudentes e arrogantes. Tem muita gente por ter arrogante. Olha, se quiser, e a quem quiser. Né? Então, é aquele negócio, né? Como eu já disse, até a minha conversando com ele, olha, tudo que nós fazemos Deus está vendo. Não adianta você querer esconder, não tem como. Por isso, é importante ter consciência de que Deus vê tudo e cada um deve examinar-se a si mesmo, a si mesma. Homem e mulher se examinem. Vocês pessoas estão desigrejadas, né? Devem se examinar a si mesmo, a si mesma. Porque eu estou desigrejado, porque eu estou desigrejado, o que me levou a sair da igreja? Foi bênção, foi não receber a bênção, certo? Cadê? O senso da presença de Deus nos ajuda a manter o respeito e a vigilância quanto às nossas próprias atitudes, né? Quando estamos atentos com as nossas atitudes, dificilmente seremos imprudentes e arrogantes. Essa é uma verdade. Por isso é importante ter consciência de que Deus vê tudo e que cada um deve examinar-se a si mesmo, a si mesma. Acabei de falar isso, né? Mas estou deixando bem frisado isso. Considerando o seu caminho diante dele. Meu caminho diante do Senhor é qual? Você é o caminho do humano, não quer seguir o caminho de Deus. Os olhos do Senhor na Bíblia. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, todos nós. Hebreus 4, 13. Bora aqui. Propaganda, eu não gosto de propaganda. Aí eu boto aqui denunciar, porque propaganda enche o saco do pobre. Né? Os olhos do Senhor voltam-se para o justo, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmo 34, 15. Socorro, Deus, Abba Pai, porque a minha situação não é boa, não. Então, pois Deus vê o caminho dos homens, homens e mulheres. Ele enxerga cada um dos seus passos. Jó 34, 21. Homens e mulheres, quando ele diz homens, se aplica aos dois. Deve deixar bem frisado aí, né? Não estou deixando bem frisado. É o caminho dos homens e das mulheres. Todos nós somos observados por Deus. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Deus perguntando. Você pode esconder Deus sem que ele veja você esconder? Não pode. Ninguém pode. Certo? Pergunta ao Senhor, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Deus perguntando. Pergunta ao Senhor, Jeremias 23, 24. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o do Senhor volta-se contra os que praticam mal. 1 Pedro 3,12. Pois os olhos do Senhor estão até sobre a terra, sobre toda a terra, né? Para fortalecer aqueles e aquelas, né, que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. E agora em diante terá que enfrentar guerras. 2 Crônicas 6, 9.
Pois enxerga os confins da terra e vê tudo o que é debaixo dos céus. Jovem 28, 24. Os olhos do Senhor protegem conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis, homens e mulheres fiéis. Provérbios 22, 12. Dos céus olha ao Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles e aquelas que o temem. Aqueles e aquelas que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Salmos 33, 13 a 19. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmos 17, 8. Olha aqui, mais. Ih, fica travando aqui. Senão eu estou precisando de outro mais rebelde possível. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? É uma pergunta. Pois ele conhece o segredo do coração, tanto de homem como mulheres. Salmos 44, 20 a 21. Meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos em mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Jeremias 6, 7, Jeremias 6, 17. Cadê aqui? Sem dúvida, os olhos do Senhor soberano se voltam para este reino pecaminoso. Eu varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Amós 9, 8. Esse livro de Amós eu já li Pequenos Profetas. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Duas perguntas, né? Salmo 94, 9. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens, filhos e filhas. Salmo 11, 4. E aqui, ó. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmos 139, 16. Isso aqui é verdade. Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus sabia como que nós seríamos. Aquela que Deus escolheria uma personalidade, o caráter, até a falta de caráter, que tem muita gente sem caráter, usando para Deus para estoque dinheiro e iludimentos em corações. Então, meus amigos e minhas amigas, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, certo? Os olhos de Deus estão sobre todos nós, certo? Deus não dorme, Deus não precisa de nós para nada, certo? Mas Deus cuida dos que são dele. Mesmo em rebeldia, fora da igreja, mas um dia vão voltar. Se não voltarem, porque nunca foram de Deus. Se nunca foram de Deus, não vão herdar a vida eterna, nem vão estar na presença de Jesus. Nem vão estar sob a escolha de Deus, certo? Então, porra, brinca muito com as coisas de Deus, certo? Pensa que Deus não olha, não é? Deus olha o que eu faço, quanto mais que você faça. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? Quem conhece, né, a história da humanidade, como foi que Deus formou a humanidade, né? Os olhos de Deus sempre sobre a terra. Deus acontece que as coisas aconteçam, mas para vir uma coisa boa a seguir. Eu estou passando uma situação que eu não desejo para ninguém. Não me fazendo de vítima, coitadinho, mas hoje mesmo ficou cabelo, não consegui, rapaz, dar de folga, mas amanhã eu vou de tarde. Mas é aquele negócio, né? Os olhos de Deus estão sobre a terra. Ele vem onde tem um aflito, uma aflita, onde está passando um problema de dificuldade, risco de morte, perigo. E ele nunca, né? Nunca abandona nós que são dele, realmente. Agora, porra, para andar na igreja, porque conseguiu uma benção ou não conseguiu uma benção, porque está na igreja atrás de benção. Mas Deus sabe, antes de você, né? Se formar, saber como que você ia ser, como é que eu iria ser. Personalidade, caráter, gosto, querer. Meu querer, se vai contra de Deus, então meu querer está sendo reprovado. Embora que Deus permita que as pessoas consigam as coisas, mesmo que não seja muito agradável, mas Ele permite. Sabe por quê? Porque a disciplina de Deus se faz nos nossos erros. Você não quer obedecer a vontade de Deus, quer fazer a sua vontade. Deus permite, faça.
dava bastante corda. Pode fazer, não se preocupe não. Mas quando eu disser não, vai de você. Tá? Disciplina. Quem não recebe disciplina, não se corrige. Certo? Então Deus está lá no céu, ó, no seu trono, fora da terra, olhando só para os habitantes da terra. Ele vê o que vai acontecer de ruim, né? Até permite que aconteça. Para ver uma coisa boa a seguir. O que eu estou passando aqui não é fácil não. Hoje eu acordei todo desorientado. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida se tornou provação, uma pior que a outra. Mas mesmo assim eu estou na igreja, não estava na igreja. O que Davi ia fazer? Né? Botar a orelha de frente para morrer. Né? Trouxe a câmera de areia, Betseba. Deus sabia o que ia fazer. Muito antes dele imaginar, Deus já sabia. Deus só de olho, aí permitiu. Mas quando veio a mão de Deus pensando sobre Davi, Davi se arrependeu amargamente. Então todos vocês têm de se arrepender amargamente. Desigreja igreja, as pessoas que tá na igreja atrás de bênção, não atrás do dono da bênção. Certo? Mas Deus está olhando por você, Ele olha. Coloca os anjos ao seu redor para te proteger. Né? O próprio Jesus também está lá, olhando por mim, por você, está intercedendo entre nós e Deus, porque a carne é fraca. O pecado fica limitado à carne. Não, porque é feito uma estimação, né? A gente peca como se fosse uma estimação que estivesse cuidando dele. E graças a Deus eu sinto um alívio no meu coração. Ontem eu estava na guerra pensando sobre isso. Né? Que a gente é falho. Ser humano, às vezes é desumano é consigo mesmo, consigo mesmo. Né? Porque não consegue nem se perdoar pelo que fez de errado. Certo? Mas é aquilo que eu disse várias vezes aqui. Se Deus quiser, você tem a oportunidade, duas, três oportunidades de mudar. Ele vai dando a chance. Certo? E ninguém da igreja pode rejeitar um pecador ou pecadora que se arrepende. Certo? Porque os adeptos está sabendo até a porra da igreja, que fica falando mal do próprio povo da igreja. Ele sabe. Viu? Deus criou o mundo já sabendo como que seria a raça humana. Certo? Que muitos são desumanos com os da igreja mesmo. Aí sai da igreja, mas Deus está ali de olho. Deus não deixa acontecer nada que não venha para disciplina, né? Da pessoa, para a pessoa aprender com os próprios erros. Então os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Não é, meu amigo Rotanima? Não é, Clarissa, Mari, sua esposa. Não é, seu Balvin? Os olhos de Deus estão sobre a terra. Esse planeta é pequeno. Cabe na palma na mão de Deus. Você já viu bola de gude? Pequenininha, né? É sempre planeta na mão de Deus. Gigantesca na mão dele. Deus não está dentro do planeta, está fora do planeta. O que está no planeta somos nós. Deus não precisa do planeta. Está na mão de Deus, o universo está na mão de Deus. E Jesus está lá junto. Jesus está na criação, pai e filho. Aí o idiota falando, não, que não existe centro de maternidade. Existe sim, pai, filho e Espírito Santo. Um idiota desse acha que sabe mais do que um pastor que foi preparado para Deus para ensinar suas ovelhas. Um idiota desse. Não acredita na Santa Maternidade. Certo? Então é isso. Os olhos de Deus é sobre toda a terra. Não há um canto que os olhos de Deus não cheguem. Entendeu? Ele observa tudo. Deus não dorme, não se cansa, não tem fome, não tem sede. Certo? Ele é o Criador de tudo, de todos, né? Pois é, meus amigos, é um vídeo que realmente chama você a pensar. Se Deus tem os olhos de sobre toda a terra, então ele sabe até que eu faço. Muito antes de você pensar em fazer alguma coisa, né? Ele já sabe o que você vai fazer, se é bom ou se é ruim. Muito antes. Está muito passo à frente de mim e de você. Deus é temporal. Certo? Deus não depende de tempo para nada. Deus não depende de nós para nada. Certo? É porque ele deu o filho dele para amor a nós, para que nós não fôssemos para o inferno, as almas. Esse povo está fazendo coisa que não deve. Está tudo a caminho do inferno as almas. Por quê? Porque não quer se arrepender. Mas Deus está de olho. Está de olho, está cuidando do que é dele. Permite sofrer para disciplina. Mas você não vai carregar um fardo maior do que você pode aguentar quando Deus pastor na igreja. Deus permite que você carregue um fardo, mas não maior do que você poderia aguentar. Embora que às vezes eu sinto que, né? Realmente, né, eu já passei coisa pior, né? E só Deus estava sobre mim. Não estava no mundo, estava sofrendo. Humilhações, perseguição, até mesmo trabalho. Bem, ficando por aqui, que Deus abençoe todos nós.
Porque esse meu problema da internet aqui, porque roubaram a fiação do prédio aqui, pela terceira vez. A internet aqui no quarto, tá 9.4. E os vídeos que eu tentei mandar, ainda estou tendo enviar. Sobre verdadeiros e verdadeiras adoradores e adoradoras. E sobre a diversidade da vida. Ainda tá rodando. Só que eu mandei pro outro mês, né? Mas eu mesmo, é prato que mandei. Peguei o próprio vídeo da galeria de foto e saí enviando. Pro Telegram e pro WhatsApp. Mas vou chegar no YouTube. Se demorar mais um dia, eu não posso fazer nada, né? Também a internet aqui deixa a desejar um pouco, porque deu bem, né? Mesmo ela pagando a conta, eu posso reclamar, mas tudo no tempo certo acontece. Então, cinema, os olhos de Deus estão sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta. Não há um canto que os olhos de Deus não cheguem. Ainda mais esquisito, mais longínquo, mais deserto, os olhos de Deus estão lá. Certo? Então, não questione isso não, porque isso é verdade, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Certo? Não queira fazer apologia do que eu estou falando aqui, não. É, mas sem negócio de Deus, os olhos... Como é que é? Ninguém pode ver. Deus é invisível. Certo? Então é isso. Deus está sobre toda a terra. Tendo consciência do que nós fazemos, Ele está vendo. As escondidas. Boa noite.